Oi! Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês todos os livros que eu li em 2018. O primeiro livro que eu li foi Garota Desdobrável, e ele é um livro num formato diferente, porque ele vem nessa caixinha de papelão, enfim, de cartolina, e dentro dele tem esses folhetinhos, acho que são uns 10 folhetinhos, e nesses folhetinhos estão os contos, as pequenas histórias que compõem esse livro, Garota Desdobrável. E o que é legal nesse livro é que não só as histórias, como as ilustrações foram feitas pela autora, a Bianca Moll. Então se trata de histórias muito fofinhas e mostra o mundo imaginário de uma garota, é bem legal. Eu fiz resenha dele lá no canal, no blog, então se vocês querem saber um pouquinho mais das minhas impressões, é só vocês entrarem lá. O segundo livro lido no ano de 2018 foi Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Eu demorei uns 2 anos depois do lançamento dele para comprar, então por isso eu li. Eu comecei a ler em dezembro de 2017, mas só fui terminar mesmo em janeiro do ano passado, então por isso que ele tá nas leituras de 2018. Eu também fiz resenha dele lá no blog, e já que ele divide opiniões entre os leitores, entre os fãs, é interessante que vocês leiam. Eu não vou falar aqui sobre o que eu achei, mas é interessante que vocês leiam a minha resenha e outras resenhas para entenderem mais sobre o que fala, sobre o que aborda. A Criança Amaldiçoada, é claro que não tem spoilers, eu não tô contando nada. Só vou dizer que eu gostei. Apesar de várias coisas, eu gostei do livro, porque é do universo de Harry Potter, então foi bem legal. O terceiro livro lido no ano foi Mistério no Caribe, da Agatha Christie. Eu também fiz resenha dele lá no blog, logo no começo do ano, logo depois que eu li. Apesar de ser Agatha Christie, ele foi um dos livros que eu menos gostei dela, entre todos os que eu li já dela, mas ainda assim ele ficou na frente, ele foi melhor do que outro que eu li no ano, que eu já vou mostrar aqui pra vocês. Então se vocês querem saber sobre a minha opinião, sobre o que eu achei, sobre o que falam, é só conferir a resenha que eu fiz dele lá no blog, logo no comecinho do ano. O quarto e o quinto livro que eu li no ano de 2018 estão juntos aqui porque se trata de uma duologia. Foi a duologia da Fúria e a Aurora. Então o primeiro é a Fúria e a Aurora, o segundo é a Rosa e a Adaga. E na ocasião, foi lá entre janeiro e fevereiro, eu li no Kindle. Eu não tinha ainda os livros físicos, mas depois eu comprei na Bienal, porque eu queria muito, porque foi assim uma das melhores leituras que eu fiz no ano de 2018. Eu fiquei encantada pela escrita da autora, da René Adier. Gostei muito dos personagens, da ambientação, de tudo, assim, eu mergulhei realmente na história. Então foi uma das melhores leituras que eu fiz no ano de 2018. E pretendo lê-los agora, no físico mesmo. O sexto livro lido no ano foi Northanger Abbey, ou Abadia de Northanger, no português, da Jane Austen. Esse livro, ele também dividiu a minha opinião. Eu fiz resenha dele lá logo em seguida, lá no blog. E apesar dele ser muito bonito, é uma edição muito bonita, que eu ganhei já faz muito tempo. Ela é exclusiva da Saraiva, eu não gostei muito da história. E eu contei lá na resenha do blog por que eu não gostei muito. Alguns fatores contribuíram para isso. Apesar disso, eu li até o fim, foi a sexta leitura de 2018. Não deixem de ver a resenha que eu fiz sobre ele lá no blog. O sétimo e o oitavo livros lidos no ano foram no Kindle. Esse ano foi o ano que eu acho que mais li livros no Kindle, de todos. No Kindle, especificamente, porque eu sempre li bastante livros digitais, no computador, lia bastante no iPad, mas no Kindle esse ano foi o que eu mais li mesmo. Então o sétimo e o oitavo livros foram Rainbow, da autora M.S. Faes, que eu fiz resenha lá no blog, e o oitavo foi Colecionando Estrelas, da autora Larissa Chagas. Os dois são nacionais, e eu também fiz resenha dele lá no blog. Os dois eu peguei no Kindle Unlimited, que na época eu tava fazendo assinatura, então eu li no Kindle Unlimited. Foram 2 surpresas, e os dois eu resenhei lá no blog, então vale a pena conferir as resenhas. O nono livro lido foi Poliana, e essa ediçãozinha aqui eu comprei por R$10 numa feirinha de livro que tava tendo no shopping, e aí eu comprei. Todo mundo tava falando muito da Poliana, então eu achei que valia a pena comprar, e realmente valeu muito a pena. Eu também resenhei no blog, tem resenha lá. E foi uma das melhores leituras que eu fiz também no ano, porque é um livro que ele contribui muito para você, para o seu engrandecimento pessoal. Então foi muito legal, essa edição é muito linda, eu ainda tenho uma segunda edição dele.
da Poliana mesmo, uma outra edição de outra editora, tão bonita quanto essa. Então, Poliana foi a 9ª leitura do ano, que valeu muito a pena. Já o livro do amanhã, a 10ª leitura do ano, ele não foi assim uma leitura exatamente como eu esperava. Esse eu também resenhei lá no blog. Eu esperava uma coisa totalmente diferente dele. Eu achei que se tratava de uma fantasia, assim, muito fantasiosa, e que eu iria gostar, e no entanto ele não é assim. Não foi algo totalmente ruim, eu até me surpreendi positivamente por causa disso, mas eu esperava que ele seria de uma outra maneira. O 11º e o 12º, respectivamente, eu tô olhando lá em cima porque eu anotei a posição dos livros, então tá certo, foram os dois do autor Caio Peroni, que é um autor que eu conheço, e o primeiro livro ele cedeu pra mim. O Tiozinho que Perdeu a Memória foi o lançamento dele, do meio do ano mesmo, ele lançou esse livro. É um livro infantil e foi um livro muito gostosinho de ler. Ele é infantil, então ele é bem curtinho, mas ele tem uma mensagem muito legal que serve não só para as crianças, como também para os adultos. Eu falei isso na resenha, eu fiz uma resenha bem elaborada lá no blog. E o 12º também eu vou colocar aqui, eu não tenho ele agora porque ele não é meu, eu peguei emprestado, mas é o livro Página, também dele. Foi o primeiro lançamento do autor, lá em 2013, e eu li esse ano, como eu já estava no embalo de ler os livros dele, eu peguei para ler também, emprestado. Esse me surpreendeu bastante, eu esperava uma trama assim bem elaborada, mas não esperava que me tocasse tanto quanto me tocou. Então também fiz resenha lá no blog, e não deixem de conferir, porque vocês vão conseguir ver, saber melhor de como é a escrita do autor. É bem legal conferir a resenha para ter essa ideia e vocês poderem ler posteriormente. O 13º livro foi A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Eu nunca tinha lido nada da autora, apesar dela ser tão renomada assim. Então eu aproveitei na Bienal, que já estava lá perto do livro, e eu pensei, vou pegar esse pequenininho mesmo. E daí eu conheço um pouco da escrita da autora. Eu não resenhei ele ainda no blog, e é até bom que eu não tenha resenhado ainda, logo depois que eu li, porque eu acho que quanto mais você pensa no livro, mais coisas você descobre, você entende, e assim, é melhor para você fazer uma resenha mais justa. Mas eu precisei mesmo de um tempo para digerir, para entender até certos pontos, e agora eu tô, acho que, mais preparada para fazer a resenha, então daqui a pouquinho essa resenha dele lá no blog. Contos de A Fúria e a Aurora foi o 14º livro lido, e ele, como o nome diz, são contos daquela duologia lá que eu mostrei pra vocês, da Fúria e a Aurora, que mostram o que aconteceu paralelamente à história, a trama da história, né? O que estava acontecendo paralelamente enquanto a trama da história estava ocorrendo. Eu gostei bastante porque eu pude voltar, depois de uns meses de ter lido aqueles dois, eu pude voltar à história, aos personagens, foi bem legal e deu pra conhecer coisas mesmo que naquele livro não falou, naqueles dois livros não citou. E aqui eu estou com o 15º livro, com o livro da Agatha Christie, que menos me empolgou nesse ano e que menos me empolgou de todos que eu já li dela até hoje. Eu fiz resenha dele lá no blog, então pra vocês saberem tudinho é só visitar lá o blog e conferir a resenha. Apesar disso, a edição compensou muito, porque ela faz parte daquela edição linda da HarperCollins, com capa dura, que vem em box, né? Esse é um dos boxes que a editora lançou. Aliás, ele já tem uma nova, essa até considerada antiga, digamos assim, mas é uma edição linda, perfeita. Então, é claro que eu vou manter para sempre, mas a história em si não me agradou muito. 17º livro lido em 2018, e na verdade isso foi uma releitura que eu fiz do clássico espírita Violetas na Janela. Eu li esse livro em 2009, se eu não me engano, então já faz 10 anos que eu li a primeira vez. E eu peguei na biblioteca da escola, tinha uma edição, eu achei e peguei. Eu já conhecia, não que eu conhecia a história, mas eu já conhecia o livro a partir da minha mãe, que eu sabia que ela já tinha lido. E aí eu peguei pra ler e eu gostei muito, 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 mas foi uma edição diferente, né? Era a edição mais antiguinha. E essa aqui é uma edição super bem elaborada, acho que é de comemoração de 20 anos do livro. Ela é muito, muito bonita, toda roxinha, cheia de violetas, então é muito linda e eu ganhei da minha mãe. Foi uma leitura muito gostosa, foi muito bom relembrar de várias coisas que eu tinha lido na época que eu li, né? E da escrita da Patrícia, que é a autora do livro, da Vera Lúcia Marizek, que é quem psicografou o livro. 18ª leitura do ano foi Cartas do Papai Noel de Tolkien. Eu não fiz resenha ainda, porque eu li agora em dezembro, então ainda não tive tempo de me organizar para fazer.
Mas ele foi um livro muito lindo de ler, ele é um livro muito lindo, as páginas são especiais, tem uma qualidade muito boa, tem as ilustrações lindas que o Tolkien fazia. Então se trata de cartas que o próprio Tolkien escreveu para os seus filhos, fingindo que era o Papai Noel. Então foi muito divertido de ler. Esse é o livro mais cheiroso que eu tenho, é muito gostoso. Em algumas horas só, porque foi uma leitura muito fácil, muito gostosa mesmo de fazer. Eu vou resenhar melhor no blog, pra vocês terem uma noção maior do que se trata, mas foi um livro muito gostoso de ler na época do Natal, com todo esse espírito de Natal que tem em dezembro. Voltei agora para mostrar os 3 últimos livros, porque a bateria tinha acabado, mas vamos lá. O 19º livro, lido em 2018, foi nada mais nada menos do que Harry Potter e a Pedra Filosofal. É claro que foi uma releitura, porque eu já li esse livro em outra edição, aquelas primeiras edições lá em 2003, foi a primeira vez que eu li. Só que o engraçado disso foi que eu comecei a ler em abril de 2018 e eu não conseguia continuar a leitura. Então eu deixei ela de lado desde abril e só fui pegar agora em dezembro. E aí, incrivelmente ou não, porque se trata de Harry Potter, eu li em praticamente algumas horas, só não terminei em algumas horas mesmo, de quando eu voltei a ler, porque eu parei pra dormir. Mas aí, no dia seguinte, eu consegui concluir. E foi muito gostoso ler e voltar a ver os personagens que nem tem no livro, no filme, às vezes. Então foi uma leitura muito gostosa e eu pretendo ler agora em 2019, pelo menos A Câmara Secreta. O 20º livro lido em 2018 foi Curse Shura. E quem viu no Instagram, quem me segue no Instagram, viu que eu assisti a série esse ano, a série da Netflix. E por causa disso, eu quis muito ler o livro. E aí eu ganhei da minha mãe, logo em seguida, quando eu terminei de assistir a série, que foi em outubro. E também eu comecei a ler em outubro, mas eu parei, voltei só agora em dezembro, e aí eu concluí o livro. E é um livro que você fica depressivo de ler, não porque ele seja ruim, mas porque a história você sabe que ela é verdadeira, então tem o romance dos dois e não termina assim do jeito que a gente gostaria. Mas é um livro, foi uma das melhores leituras de 2018, com certeza. E o último livro mesmo lido de 2018 foi esse aqui, essa biografia do Ayrton Senna, que chama Ayrton, o Herói Revelado. Ela é uma das mais conhecidas, mais famosas biografias dele. E eu também comecei a ler ela no começo do ano, acho que foi entre janeiro e fevereiro, só que eu parei. E agora no finzinho do ano eu quis concluir, eu não queria deixar nenhum livro parado, né, de 2018 para 2019. E foi assim um dos maiores recordes que eu bati em termos de leitura, porque ele tem quase 700 páginas, eu li 700 páginas em uma semana. Eu voltei a ler o livro, né, nem me lembrava onde eu tinha parado no começo do ano. Então eu voltei a ler, do comecinho mesmo. Foram 700 páginas, assim, boas de ler, não foi arrastado, não foi cansativo, foi bem fluido. E eu não vou comentar muito agora, porque eu quero fazer uma resenha bem detalhada no site, no blog. Mas foi uma leitura muito boa, que valeu a pena. Muito interessante de ter lido em 2018. Então esses foram os 21 livros que eu li em 2018. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. E espero ver vocês nos outros vídeos e também lendo as resenhas lá do blog, que eu vou fazer bastante esse ano. Tchau, tchau, gente!